Olá, tudo bem? Prontos para mais um estudo? Calcule a área total de um prisma de base triangular regular com 4 centímetros de aresta da base e 8 centímetros de altura. Muito bem, para nós podermos calcular a área total de um prisma, qualquer que seja sua base, desde que seja regular, nós faremos o seguinte. Nós calcularemos, então, esta área que vamos chamar de SP, ou superfície do prisma. A área da superfície do prisma, que vai ser constante de, vamos observar, duas bases, ou seja, 2 vezes a área da superfície de uma dessas bases, mais a superfície lateral. Ora, então nós vamos em busca desses valores. Inicialmente, nós vamos nos preocupar aqui com a área da superfície da base. Vamos destacar aqui que a base é composta por um triângulo equilátero. Vamos até fazer uma representação dela aqui. Se é um triângulo equilátero, sabemos disso porque a base é triangular regular. E esta aresta da base mede 4 centímetros. Isso significa que todos os lados desse triângulo medem 4 centímetros. Então, destacando aqui tais informações. Agora, para calcularmos a área dessa base, que é um triângulo equilátero, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos traçar aqui uma altura. Ao realizarmos isto, nós separamos aqui a base do triângulo em 2 partes, como ele é equilátero, e essas partes são iguais, cada uma delas mede 2 centímetros. Para calcular a área de um triângulo equilátero, nesse caso, de um triângulo qualquer, nós podemos fazer assim. Nós vamos pegar aqui a base, vezes a altura, e dividir por 2. Então, continuando, nós vamos ter a superfície dessa base, que vai ser a base, que é 4, vezes a altura, a altura é desconhecida, e dividido por 2. Para poder calcular essa altura, nós podemos utilizar vários procedimentos. Num deles, nós separamos o triângulo novamente, só que dessa vez em 2 partes. Numa dessas partes, destacamos as informações. Uma delas é 4, a outra é 2, o triângulo é retângulo e a altura nós chamamos de h. Nesse triângulo retângulo, nós podemos utilizar aqui o Teorema de Pitágoras, que poderá nos socorrer. O Teorema de Pitágoras nos diz o seguinte: a hipotenusa ao quadrado sempre será igual à soma do quadrado dos catetos. Então, cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado. Nós temos, então, como hipotenusa 4. Faremos 4 ao quadrado, que é igual a 2 ao quadrado, por ser um dos seus catetos, mais a altura ao quadrado, que é o outro cateto. 4 ao quadrado é 16. Isolando-se a altura, vamos escrever o 2 ao quadrado, que será 4, subtraindo no primeiro membro. Toda a expressão é igual a h ao quadrado. Na sequência, nós podemos reescrever a expressão fazendo h ao quadrado igual a 16 menos 4, 12. Esse mesmo número 12 nós vamos reescrever também assim. 12 pode ser 2 vezes 6, pode ser 4 vezes 3, e 4 vezes 3 nos interessa. Nós temos a altura h ao quadrado, vamos calcular a raiz quadrada de ambos os membros. Ao separarmos aqui esta raiz, nós vamos obter, como consequência, vamos destacar aqui, então, um valor de h que será igual a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 3. Então, este h, que é a altura do triângulo equilátero, será 2 raiz quadrada de 3 centímetros. Voltamos, então, para o cálculo da nossa área, ou da área do triângulo equilátero. Lembrem que era base 4 vezes a altura, que nós não conhecíamos, mas agora sabemos que vale 2 raiz quadrada de 3. Pois bem, a área dessa superfície virá de nós realizarmos 2 dividido por 2, 1. 4 vezes 1, 4 raiz quadrada de 3 centímetros, como a unidade é centímetro, né? Centímetros quadrados. Uma vez conhecida a área dessa superfície, voltamos para a área da superfície total. Então, a superfície deste prisma será 2 vezes a área da base recém-calculada, 4 raiz quadrada de 3, e mais a superfície lateral.
Vamos notar o seguinte: cada uma das laterais é composta por um retângulo. Esse retângulo, se nós formos considerá-lo à parte, terá base 4 e no texto da questão está dito que tem 8 centímetros de altura. Então, essa medida aqui é 8. E aí nós podemos calcular assim: a área de um retângulo como sendo base 4 vezes a altura 8. Porém, nós temos mais um detalhezinho. Este mesmo retângulo aparece uma vez, duas vezes, três vezes no prisma. Então, nós faremos 4 vezes 8, que é a área de um deles, vezes 3, porque nós temos 3 desses retângulos. Na sequência, é só nós calcularmos. A área da superfície, então, virá de fazermos 2 vezes 4 é 8, raiz quadrada de 3, mais 4 vezes 8 é 32, 32 vezes 3 gerará 96. Toda esta expressão aqui será 8 raiz quadrada de 3 mais 96 centímetros quadrados, uma vez que nós estamos lidando com uma área. Podemos também colocar o 8 em evidência. Lembrando que a superfície desse prisma, ela é proveniente de nós fazermos 8 que multiplica a raiz quadrada de 3, mais, vamos lembrar que aqui existe o número 8, multiplicado, se nós fizermos 3 vezes 4, 12. Então, para colocarmos em evidência, nós vamos verificar que o 8 repete-se tanto na primeira como na segunda parcelas. Ao se colocar em evidência, nós vamos ter 8 que multiplica. O que, entre aspas, sobra é a raiz quadrada de 3 mais o 12. E, finalmente, centímetros quadrados. Com isso, nós atendemos ao que a questão nos solicitou. Ok, galera? Então, findo mais um estudo, desejo para vocês tudo de bom. Muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes e até o nosso próximo estudo. Tchau!